Os membros do meu governo, que são gestores de recursos públicos, se desviar recursos públicos, vão estar suscetíveis à pena de morte. De consciência. E também aquele membro do meu governo que desviar bem público, eu não vou olhar para trás. Eu não vou atender a ligação dele porque ele foi dado tudo o que é possível para evitar que ele desgrace o seu povo. Quem acha que será o próximo presidente do MPLA? Olha, eu não estou preocupado com qual dele. Venha o que vier. Venha. Eu não vejo. Qualquer um deles não me amedronta. Qualquer um deles. Quando for daqueles dinossauros, melhor ainda. Para mim, eu, como Movimento Pro Angola, como cabeça de lista do Movimento Pro Angola, se for o Nandô, melhor ainda. Se for Gino Carneiro, melhor ainda. Quando for daqueles políticos já conhecidos, melhor ainda. Por quê? Porque tem muita sujeira. Tem rabo preso. E campanha. Você não pode dizer que vai se candidatar a presidente quando seus filhos matam pessoas. Estás a falar de quem? Eu não quero dizer de quem estou a falar. O angolano sabe quem os filhos matam pessoas. Você não pode, vocês como partido, estou me dirigindo ao MPLA, vocês não podem apresentar um homem que os filhos deles matam pessoas. Não pode acontecer isso. Porque isso aqui é pátria, isso é nação. Tem que ter filhos à altura de dizer, se quiserem me matar, me matem. Mas não posso aceitar que eu vou concorrer com um homem cujos filhos matem pessoas. Eu tinha que ter um V4 para você ver que eu tenho amor? Essa é loucura, será que esse povo é louco dessa forma? Esse povo não é louco a ponto de pensar, se ele não tiver um V4, se ele não tiver X, não vou lhe votar, tem que ser um grande gatuno para merecer o meu voto. Quando mais desgraça, esse é o perfeito. E tem que estar sempre de fato e gravata. De fato e gravata de preferência. O português mais confuso possível que o povo não compreenda. Tem que ter o ouro pros eu filo porque aquilo, também por atendendo os princípios de uma administração dentro daquilo. Bom, por amor de Deus. Não só para... Sim, um futuro presidente que aparece com um V8, boas condições financeiras, acreditamos que esse possivelmente não roube. Quem vos ensinou a acreditar assim? É o MPLA. O governo de ladrões de bandidos vos fez acreditar dessa maneira. Está a falar em corrupção, está a falar que os nossos líderes políticos desviam dinheiro do erário público. E eu quero lhe fazer uma pergunta. Quando for presidente, vai viver unicamente do seu salário como presidente? A UNITA é o MPLA 2. Então, quando você olha para a situação do país, você vê que temos uma ditadura e se apercebe a dita oposição. Ele não trata o MPLA como um órgão, uma ação ditatorial. A dita oposição, ele legitima as fraudes eleitorais e toma posse. Ele faz sempre isso. Ele vai tomar assentos no parlamento. A dita oposição entra com impeachment. No fundo, não é para depor o presidente. É para dizer perante o mundo, aos outros povos, que nós temos democracia. Tanto é, tivemos uma eleição... Qual seria o interesse em dizer isso? Porque ele é instrumento do MPLA. O MPLA precisa mostrar ao mundo que está a governar bem e ele é uma democracia. E a UNITA está a prestar esse papel. A UNITA está a fazer o papel de limpar o bom nome do MPLA pelo seguinte. Houve uma fraude eleitoral. A UNITA não entrou com processo em nenhum país do mundo de fraude eleitoral. A UNITA reconheceu como uma eleição legítima perante os órgãos internacionais. Ok, a UNITA fez isso. Há rumores de fraude que vêm de ativistas da sociedade civil. A UNITA agora vai fazer um outro trabalho final para deixar claro na comunidade internacional que aqui não houve fraude e também não há ditadura. Abdul, está a me dizer que está a afirmar que o Adalberto não será cabeça de lista nas eleições de 2027? O Adalberto, para ser cabeça de lista de 2027, tem que desfazer a coligação. É que o país não estava acostumado a pensar o tabuleiro político. Nós não estávamos acostumados. Então, o MPLA ia deixar isso para o final, para pegar a UNITA de surpresa e dizer que a candidatura do Adalberto não será. Eu que estou a fazer o favor de alertar a eles que vão cair nessa armadilha no futuro próximo. Ok. Doutor, se for presidente em 2027... haverá retaliação ao partido cessante? Primeiro, para começar, não é se for, serei o presidente. Muito bom. Agora, dizer que haverá retaliação, quem tem interesse de retaliar é a UNITA. Já tem áudios ali, falas que a UNITA disse que vai romper os pactos que existem entre a UNITA e o MPLA. E ficam 10 anos sem reajuste salarial. E nesses 10 anos, a inflação foi em média de 25%. Mas isso não é debatido no parlamento, o aumento do salário mínimo? Se tivesse lá a oposição de facto, seria isso que eu estou a falar. Então a oposição, quando foi a hora de votarem para lhes dar o acréscimo desses benfeitorias, inventaram um nome bonito, chamaram ele de instalação. Nenhum deles disse assim, senhores, parem um pouco. Eu já tenho uma verba para pagar o salário das minhas empregadas domésticas. Eu já tenho uma verba para combustível, para manutenção do carro, para vestuário, para casa. Essa instalação é para se instalar aonde?
É para se instalar o quê? No espaço? Aonde vão me instalar? Nenhum deles teve lucidez para se apresentar que está a favor do povo. Se o Dr. Abdu estivesse lá, faria isso? Eu não aceitaria eu seria um voto vencido pelos outros. Eu ia me opor. O Dr. Abdu acredita que o país não é democrático. É óbvio então que não é. acredita em eleições justas? Eu acredito em eleições justas porque o principal advogado do povo sou eu próprio. Se o país não é democrático, como é que acredita em eleições justas? Vou lhe fazer entender. Se eu sou o principal advogado do povo, se eles votam em mim, vou fazer valer a vontade dele pelo exercício da liderança. Você me faz entender? Estou me fazendo entender? Estamos a entender. Porque o exercício de liderança, na condição do líder desta nação, não pode a ditadura passar sobre a vontade do povo. É assim que se faz as revoluções. Temos que estar à altura do desafio de fazer a transição. Por que não vamos fazer valer a vontade do povo? O que vai me impedir de fazer valer a vontade do povo? Quem é que te disse que o exército não vai compreender o grau da pertinência da entrega desse senhor? Quem é que te disse que a inteligência não vai compreender, que a polícia não vai compreender, que os professores não vão compreender, que os médicos não vão compreender? Eu paro o país. Se eles me conferiram os votos, eu paro o país. De que forma? Se você mereceu confiança deles, porque você é credível perante eles, por que não ordenar que pare tudo? Quem te disse que um ser humano não pode dar uma ordem nesse país que dia seguinte ninguém vai trabalhar? Você dá ordem para testar se você tem autoridade, você para o país inteiro. A polícia não vai trabalhar, os professores não vão trabalhar, os enfermeiros não vai parar. O governo vai negociar e fazer a transição. A NetQuieto Tecnologia tem ao seu dispor uma gama de serviços para os seus clientes. Redes estruturadas, aplicações móveis, IRP desktop, venda de mobiliário de escritórios de alta qualidade, administração de sistemas, soluções de segurança de rede, design criativo para tratamento da sua marca ou imagem, venda de equipamentos informáticos e consumíveis de escritório, business broker, serviços de transmissão e eventos online, live stream, implementação e gestão de centrais telefónicos, PBX. Estamos localizados no bairro da Conoco, Estrada Direita de Cacoaco, edifício Lança Flor, primeiro andar, porta número 4, município de Cacoaco, Luanda. Informações 947-055-402, 944-090-783. E-mail geral@netquieto.ao. NetQuieto Tecnologias. O cliente pensa e nós fazemos acontecer. SR Construção Limitada. Construção e manutenção de piscinas. Estamos localizados na Via Expresso, Avenida Principal do ESA Paradise. Contactos 923-320582, 943-979722. SR Construção Limitada. Em matérias de piscinas, estamos sempre na linha da frente. Garantimos o seu conforto e lazer. SR Construção Limitada. De ouvinte. Papo reto. Bem-vindo a mais uma entrevista no programa Papo Reto. 15 horas e 6 minutos. Sábado, a gente também trabalha sábado, 14 de outubro de 2023 é o ano. Então, propomos-nos deslocar aqui ao escritório do nosso convidado, que já está cá conosco, e tenho muito gosto em tê-lo novamente, 6 meses depois, para falarmos sobre questões sociais, política e outros pontos que nós vamos abordar aqui, perdão, em meio à nossa entrevista. Mas antes de ir à conversa com o meu convidado, como tem sido hábito, eu convido a si que está a acompanhar-nos através do YouTube para subscrever ao nosso canal, para ajudar-nos a crescer e para estar por dentro de todas as informações que nós vamos partilhando, para estar informado, só para não ouvir dizer. Acompanhar-nos pelo Facebook, faça o mesmo para o mesmo efeito também, tá certo? E então, você que é empresário, pretende alavancar os seus níveis de venda, pretende atingir o público-alvo, vem cá ter com a Rádio 20, nós vamos indicar a melhor opção de marketing para si, de modo então a vender e consequentemente entrar receitas na sua empresa, fazer dinheiro. O número está em rodapé, entre em contato conosco, nós vamos tratar da sua publicidade. Falando em publicidade, vamos fazer publicidade dos nossos parceiros que já cá estão conosco, tá? Publicidade na rádio, já voltamos. Motobuy Care. Você que sonha em ter uma motorizada a render, aqui vai a sua oportunidade. Ative já a sua motorizada na empresa Manuel Rosa Business Corporation. Como funciona? O cliente deixa a sua motorizada e aguarda apenas pelos rendimentos mensais. Existem 3 contratos disponíveis para si. O contrato Plus, o Checkmate e o Standard. O contrato Plus são de 12 meses. O cliente subscreve a este contrato e recebe um valor de 60 mil kwanzas mensal. O contrato Checkmate tem a duração de 6 meses
meses, em que o cliente recebe mensalmente um valor de 100 mil kwanzas. O contrato standard são de 24 meses, no caso 2 anos, e o cliente recebe 40 mil kwanzas no primeiro ano de contrato. No segundo ano, o cliente recebe o valor investido na compra da motorizada em forma de rendimento. Atenção que todas as responsabilidades da motorizada, a empresa Manuel Rosa Business Corporation vai encarregar-se. Manutenção e tudo o que a sua motorizada precisar. O cliente deixa a motorizada e simplesmente aguarde pelos valores na conta. Ligue e ative a sua motorizada. 926-033-765 924-754-880. Manuel Rosa Business Corporation. Sem risco, sem stress e com segurança. Os nossos parceiros da Rádio 20, ali na Juba, e portanto é o produto de cabelo, ele hidrata e dá brilho aos seus cabelos, contém ingredientes completamente naturais, proporcionando resultados incomparáveis. É indicado para toda a família, exceto crianças menores de 3 anos de idade, tá? E portanto você está a ver aí na imagem os modelos, os atores a lavarem os seus cabelos. Este produto cria um crescimento muito rápido para o seu cabelo, volume, fortalecimento, hidratação garantida. Você usando esse produto depois de uma semana já vai ter então aí o resultado, vai sentir o resultado depois de uma semana. Muito bom mesmo. É um produto então que dá essas vantagens para o cabelo da mulher e também para o cabelo do homem, a mesma coisa. A boa nova também é que trata da calvície. Se tem problema de calvície, o cabelo está a cair, queda de cabelo, tem um óleo aí que vai usar, em uma semana vai sentir logo o efeito deste produto. É muito forte, é recomendado. De volta à entrevista, de volta, eu quis dizer aos estúdios da Rádio 20, não, de volta ao escritório do nosso convidado que está cá, Abdul Ferraz, político, presidente do movimento Pro e Por Angola, MPP, Pro e Por Angola. Muito gosto em ter-te aqui no programa, muito gosto também em estarmos aqui no seu escritório. Obrigado por nos ter recebido. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Papo Reto. Agradeço a oportunidade que nos é dada novamente. Muito bom, agradecemos nós a sua presença. Obrigado. Uma pergunta, o que é que mudou no país? A nossa entrevista foi há 6 meses, né? 4 meses. 4 meses? Sim. O que é que já mudou? De alguma forma, daquilo que falou. Sim, a política está mais agitada. Okay. Alguns atores que estavam acomodados se vejam forçados a sair da toca. Okay. Sobretudo, a UNITA está a conhecer altos níveis de estresse, para não dizer de asfixiamento. O movimento MPP Angola está a asfixiar a UNITA. E está a levar a UNITA à questão e fazer o sacudir das cadeiras no MPLA. O MPLA também já não é mais a mesma coisa por causa das constantes abordagens e falas do MPP. Ok. Muito bom. Então isso acaba por fazer com que estes partidos que acabou de referenciar levem a política mais... Todos os partidos. A política no país já não é a mesma coisa. A política vai mudar. Mas esse é o objetivo do MPP Angola? Nosso objetivo é chegar ao poder. Okay. Só que o caminho pelo poder passa pelo elucidar um povo que por muito tempo foi colocado um véu, foi vendado e era preciso tirar esse véu dos angolanos. E esse processo de desvendar os angolanos, tirar isso nos olhos dos angolanos, descortinar para uma realidade política, esse processo faz muitos partidos a compreender o que é verdadeiramente o seu papel, o que é exercer a oposição, e todos os partidos, todo o tabuleiro político nacional está a se agitar. Ok, muito bom. Então, até 2027, vamos ter aí muitas campanhas já antes da campanha. Sim, né? Isso também vai mudar, porque até bem pouco tempo, até agora, os partidos políticos pensavam que fazer campanha é só quando chegasse a época eleitoral. Okay. Vocês nunca viram a UNITA entrar em campanha 2 anos antes. O normal, a cada 6 meses, tem que ter alguma campanha. Um partido de oposição põe sempre uma campanha no ar para algum propósito. São inúmeros propósitos. O propósito de um partido político em campanha não é só para ser eleito. Pode conscientizar alguma coisa que é de maior importância. Se você perceber que tem sido muito comum, vou dar 2 exemplos. Se você perceber que há erros como, por exemplo, do título de propriedade da terra, e é muito comum que exoneram um administrador, aí o outro que vir vai invalidar todos os procedimentos administrativos do anterior
administrador. E as pessoas que tiveram a terra no administrador anterior acabam por perder a mesma. Se isso for rotina, se esses erros forem constantes, os partidos de oposição vão passar a fazer campanha 6 em 6 meses. Sempre que ouvirem falar que mudaram os administradores, eles entram em campanha para avisar o povo que não sejam mais vigarizados, vão à administração, ele se antecipa. Tente pensar, se a UNITA viesse ao público na rádio e avisasse, agora acabaram de trocar os administradores, vai minha mamã, meu irmão, vai à administração com o seu documento e mostra para aquele novo administrador para não lhe roubar a terra, no seu resto. Você está a dizer, em outras palavras, os bandidos trocaram a equipe, os líderes do crime dos municípios, e você vai para lá, mas você faz isso na televisão e paga esse espaço. Ok. Isso faz com que as pessoas vão dizer assim, esses senhores são aguerridos, continuam trabalhando. Você não vai dizer que vota em mim, porque é crime você dizer vota em mim fora do espaço eleitoral. Mas você vai dizer que, olha, trocaram a administração. Vai lá, para não dizerem que essa terra não lhe pertence, o pedaço de terra para fazer sua casa não lhe pertence, para que não lhe partam a casa. Vai à administração. Porque daqui a pouco o novo bandido vai querer dizer que os documentos do anterior bandido não valem, como se fosse do anterior administrador, quando de fato é da administração pública. Então, o conscientizar a população é uma prática, é uma ferramenta de exercer a oposição, como também é uma ferramenta de boa governação. Ok. Se o governante vai ao público e orienta como evitar mosquitos para combater a malária, se o governante orienta isso, a oposição orienta o que acabei de falar, coisas que constrangem o governo. Ok. Aproveitar-se das falhas do governo. Oposição é isso. Ok. Você não pode ver uma falha do governo e deixar passar. E quando você sabe que na corrida ao poder, você olha, no nosso caso MPP Angola, olhamos para o tabuleiro político, nos deparamos com uma faixa, algo que parece ser oposição, mas quando você chega bem perto e estuda bem, não é oposição, chama-se UNITA. A UNITA é o MPLA de hoje. Então, quando você olha para a situação do país, você vê que temos uma ditadura e se apercebe a dita oposição. Ele não trata o MPLA como um órgão, uma ação ditatorial. A dita oposição, ele legitima as fraudes eleitorais e toma posse. Ele faz sempre isso. Ele vai tomar assentos no parlamento. A dita oposição entra com impeachment. No fundo, não é para depor o presidente, é para dizer perante o mundo, aos outros povos, que nós temos democracia. Tanto é, tivemos uma eleição. E qual seria o interesse em dizer isso? Porque ele é instrumento do MPLA. O MPLA precisa mostrar ao mundo que está a governar bem e ele é uma democracia. E a UNITA está a prestar esse papel. De forma inocente ou... Eu antigamente pensava, há uns 6 meses atrás, pensava eu que a UNITA era somente incompetente. Eu desconfiava, pode ser que não fosse conivente, mas agora eu tenho certeza. A UNITA é conivente. A UNITA, ele é parte do projeto de perpetuação do MPLA no poder. Ele é parte da ditadura. Porque ele dá uns passos que é muito estranho. Recentemente nós ouvimos o Adalberto falar em Malange e também é de interesse dele que se mexa a Constituição. Agora você para e pensa comigo. Quem teria mais interesse de mexer a Constituição é João Lourenço, que viria nisso a oportunidade do 3º mandato. A UNITA percebeu que pelas normas da coligação, dos termos de coligação, se numa eleição um partido X teve ele a cabeça de lista como candidato à presidência da República, daquela coligação, num outro pleito eleitoral, a outra eleição seguinte, terá que ser um outro partido a ter o cabeça de lista. Quando Adalberto percebeu que na próxima eleição não pode ser ele o cabeça de lista desta coligação que eles têm, ele passou a ser a favor de uma mudança constitucional, de maneira que seja possível um partido ficar 2 mandatos sem cabeça de lista. Abdul, está a me dizer que está a afirmar que o Adalberto não será cabeça de lista nas eleições de 2027? O Adalberto, para ser cabeça de lista de 2027, tem que desfazer a coligação. É que o país não estava acostumado a pensar o tabuleiro político. Nós não estávamos acostumados. Então, o MPLA ia deixar isso para o final, para pegar a UNITA de surpresa e dizer que a candidatura do Adalberto não serve. Eu que estou a fazer o favor de alertar a eles que vão cair nessa armadilha no futuro próximo. Porque política é tabuleiro de xadrez. Você tem que prever 4 a 6 passos na frente do outro. O ideal, no mínimo, 3 passos. 3 passos seus e 3 passos do seu oponente. Ok. Então, o que estava a acontecer antes de eu tomar a fala? Não é a primeira vez que estou a falar esse assunto, já falei em outros meios. Pela norma, aquela coligação vai ter que trocar
um outro líder para ser o cabeça de lista. Contrário disso, aquela coligação vai se desfazer. O Bloco Democrático terá que ter o seu próprio candidato e se apresentar como presidente na campanha eleitoral. E a UNITA também apresentar-se como com seu próprio presidente na campanha eleitoral. Eu não consigo imaginar a UNITA não ter o seu candidato. Não consigo imaginar o Adalberto. Ele não tem essa grandeza de dizer assim, não, realmente, no pleito anterior, vocês apoiaram, agora faz sentido, é justo e é norma, agora não. Ele vai preferir que se desfaça a coligação. Ao invés de ceder. Não, ele não vai ceder, ele vai preferir desfazer a coligação. Porque não há maturidade. Não há maturidade. E as pessoas dizem que eu ataco a UNITA por começar a apontar as falhas da UNITA. Isso, as pessoas dizem, Abdul Ferraz fala muito da UNITA, ataca a UNITA, quando na verdade seria suposto ou devia falar mais do MPLA, sendo que o governo é o MPLA. Perfeito. Então é isso que as pessoas querem entender. Perfeito. As pessoas pensam assim. Vou lhe descrever como é a escala de raciocínio presente, o comum do angolano. O angolano pensa o seguinte: o MPLA, ele nos desgraça, governa e dita tudo. Como se não há o efeito colateral de uma oposição. Como se vocês pensassem que os povos desenvolvidos é o governo que é excelente. Não. É uma simbiose. A cultura daquela sociedade não permite tamanhas barbaridades. A cultura do povo francês, do povo inglês, do povo italiano, não permite que um político saia faturando, saia colecionando senhoras pelos bairros. Não permite. O que eu quero dizer aos angolanos? Não é só o MPLA. É a nossa oposição, a nossa igreja, a nossa sociedade, junto, é que gera essa miséria, esse lixo, toda essa porcaria que tanto nos constrange. Se eu estou a me levantar, para elucidar um povo, fazer política e elucidar. Se eu quero ser presidente, eu preciso me dar a entender. E preciso mostrar o que eu quero mudar. Eu quero mudar essa relação harmoniosa entre a UNITA e o MPLA. Que nós somos pegos distraídos nas eleições seguintes, que a UNITA novamente vai tomar posse numa eleição fraudulenta. Se a gente não advertir disso, como você acha que em 2027 a UNITA não vai fazer a mesma merda, negociar, correr aos abraços e tomar posse de novo? Vai fazer. Para que a UNITA deixe de exercer o papel paliativo de simulação de oposição, é preciso que hajam pessoas numa sociedade que apontam. Mas se a UNITA não assumisse os assentos na Assembleia, corria o risco de ser extinto. Não, você não está a compreender. Eu vou lhe detalhar os pormenores. Se a UNITA não tomasse assento no Parlamento, a governação se ia inviabilizar. O governo. Se a UNITA não tomasse assento no Parlamento, o governo de Angola, o que viria daquelas eleições, não seria um governo oficial. Muitos países do mundo não iam aceitar emprestar dinheiro para Angola porque o vosso governo não vem das urnas eleitorais. Ok? O Estado angolano ia ficar suspenso e seria obrigado a encontrar um meio termo. Provavelmente nós teríamos conhecido um governo de transição. Se a UNITA não tomasse assento no Parlamento, o que estou a dizer, já disse muitas outras vezes, já disse muito antes, e a primeira vez que eu disse foi dentro da Rádio Despertar, eu dizia o seguinte: peguem na lista dos vossos deputados e divide ele por cada uma das embaixadas do vosso interesse e peçam asilo político. É cabível dizer assim: já que a ditadura fraudou as eleições e nos pode matar, por favor, levem esses deputados para o vosso país. Vai noutra embaixada, levem esses deputados para o vosso país. Não levem esse fulano, não, deputado, porque o povo os elegeu. Então, se você sabe que você teve 140 assentos no Parlamento, prepare os seus 140 deputados que estavam naquela lista e diga assim à embaixada americana: 40 estão indo para os Estados Unidos com todos os seus membros de família. A lista desta aqui são 10 integrantes da sua família. Esta aqui são 5 integrantes de sua família. E nós gostaríamos que os dinheiros que se paga o petróleo nesse país, X% de pagamento de petróleo, fosse cortado na fonte e fosse pago para manter esse governo oficial que está indo para o exílio. Isso é alta política. O governo de Angola ia estar em desespero e eles iam partir. Depois disso o petróleo ia subir, todas essas merdas que vêm acontecendo, o governo de Angola estaria insustentável. A reputação do Adalberto ia ser aplaudida em todos os parlamentos do mundo. Ele seria visto como um homem muito nobre. Ok? Tá certo. Entende isso? Entendo perfeitamente. Isso é política de pessoas idôneas, não é o caso da UNITA. E quando eu alerto o meu povo que nós somos um povo idôneo e podemos fazer melhor, é por essas coisas. Isso não significa que eu estou a odiar a UNITA. Eu estou amando um povo. Estou amando o povo angolano e não quero que esse povo seja tratado como se fôssemos palhaços.
Ok, muito bom. Doutor, vamos para um rápido intervalo, já voltamos para nós conversar consigo, para a publicidade. Ouvintes, intervalo, publicidade, já voltamos. Até já. GPS P1, localização de veículos e gestão de frotas 24 horas. Temos para si instalação de GPS, rastreamento em tempo real em qualquer dispositivo. Temos também desenvolvimento de projetos Dashboard, Power BI e Excel. Estamos localizados no KK 5000, na última passadeira. Ligue já 927 04 24 87. Website gpsp-one.co. GPS P1, segurança automotiva. Cucoba Car Center. Somos tudo aquilo que você precisa para transformar o seu evento num momento único. Adira aos nossos serviços super eficazes e de muita qualidade. Oferecemos os serviços de piquenique, táxis privados, casamentos, reboque de viaturas 24 horas, excursão, protocolos, compras e vendas de automóveis, os serviços de renta-car e serviços fúnebres. Contacte-nos pelos seguintes terminais: 949 29 69 54 e o 998 81 70 28. Cucoba Car Centers, o melhor para si. Ouvintes, de volta à entrevista com o Dr. Abdul Ferraz, e, portanto, presidente do MPP Angola, Movimento Pro e por Angola. Na rádio tivemos fazer publicidade, faturar e dar a faturar. O áudio está positivo? Boa, obrigado, Lattes. Então, doutor, viralizou aquela parte em que diz em que aprovava a pena de morte e bala na cabeça de certos políticos que desviassem o dinheiro do erário público. Membros do meu governo. Do seu governo, sim, certo, pronto. Os membros do seu governo. Viralizou e, portanto, algumas pessoas apoiaram, mas outras criticaram. E está a fazer pergunta? Lançou. Bom, então nesse caso pede um pouco mais de esclarecimento a respeito. Eu vou lucidar para quem me escuta. As penas não são feitas para as pessoas necessariamente cumpri-las. São feitas para você não cometer o crime. Mas se você cometer tais crimes, então vais ter que cumpri-la. O fogo existe não para as pessoas queimar as mãos. O fogo existe para cozinhar e que ninguém se atreva a duvidar da capacidade do fogo queimar as mãos, como se também não se atreva a duvidar da capacidade das leis se fazer cumprir. Okay. Então, quem estaria arrepiado, revoltado com a ideia de que bandidos podem, os fraudadores de recursos públicos, podem responder com a própria vida, é aquele que colocou na sua cabeça que a única forma de viver em Angola é de fraudar os bens públicos. Esse sim. Se você for daqueles que está a sonhar que tem que continuar a roubar esse país, que ser rico é ser político, faz sentido que você se revolta com a ideia de pena de morte a políticos que desviam recursos públicos. Eu estou enveredado para uma via política, certamente vou ter entre pessoas muito próximas no governo, pessoas que estão hoje na luta junto pela democratização de Angola. Então eu não vou dizer aos meus amigos que, meus amigos, nós vamos poder roubar. Não, porque a miséria que está nos fazer enfrentar o MPLA, nos expor ao MPLA quanto à UNITA, é a miséria que essa simbiose produz. Essa combinação da UNITA e do MPLA gera muito sofrimento ao país. A usurpação de direitos, da dignidade desse povo. Então, como você faz? Você tem que pensar numa forma para coibir. Ok. Doutor, se for presidente em 2027, haverá retaliação ao partido cessante? Primeiro, para começar, não é se for, serei o presidente. Muito bom. Agora, dizer que haverá retaliação, quem tem interesse de retalhar é a UNITA. Já tem áudios ali, falas que a UNITA disse que vai romper os pactos que existem entre a UNITA e o MPLA e vai retalhar. Isso é problema deles. Mas, graças a Deus, a nossa pátria, a nossa Angola, não pode estar suscetível a um modelo viciado de constante revanchismo. Nós não podemos aceitar. O próprio MPLA, quando eles se revezam, se perseguem. A UNITA, se aceder ao poder, vai perseguir. Por que nós vamos ser marcados um povo de perseguição? Por que entre nós não possam ter filhos que se levantam e digam nós vamos perdoar os bandidos? Eu já disse, mas eu não vou perseguir. Mas o partido cessante deve apresentar contas do trabalho que andou a fazer ao longo do seu mandato. Para que serve a anistia? Se nós subimos, quais contas que o MPLA vai te prestar que serão dignas de serem aprovadas? Porque temos que ter um grau de compromisso com a história, com a pátria, com a nação, com a literatura, com tudo. Nós temos que ser idôneos. Então, para que eu vou fingir que o MPLA vai conseguir prestar alguma conta idônea? Por que eles estão a se enriquecer? O processo dele de enriquecimento não é na usurpação do Orçamento Geral do Estado? É
Então, se ele se enriquece segundo o Orçamento Geral do Estado, por acaso existe uma previsão de faturamento de uma mesma escola ser inaugurada 12 vezes, cabimentado 13, 4 vezes, 12 vezes no Orçamento Geral do Estado, uma escola que nunca foi concluída, e todos os anos se aprova um orçamento para a mesma escola e não se faz obra nenhuma? Esse grupo poderia ter uma prestação de contas idônea? Não, é impossível. E você que está a buscar uma cultura de paz, vai se dar o trabalho de aprovar ou reprovar as contas do MPLA? Vamos perdoá-los, vamos perdoar a UNITA, vamos perdoar o MPLA e vamos zerar o país. Vamos zerar o país para começar. Porque nós não vamos perder tempo com vigarices. Eu vou te dar um exemplo muito prático de vigarice. O que valeu apenas o combate à corrupção quando os dinheiros desviados dos cofres públicos, o ser humano do nosso século atingiu um nível de inteligência e de percepção, criaram normas em diversos países, em acontecimentos semelhantes a esses de Angola. O que tem de literatura do combate à corrupção e de resgate do capital, repatriamento de capital? O que os outros povos concluíram? Eu vou lhe explicar. Se for roubado dos cofres públicos, a partir do Orçamento do Estado, das obras, superfaturar obras, produtos, serviços foram superfaturados, os recursos a serem recuperados não podem voltar ao cofre público. Você não pode, um Estado que tem os bolsos furados de onde escapa o dinheiro, você vai buscar o dinheiro que já foi roubado do Estado e devolve lá no Estado. Não podes fazer isso. Qual seria o destino? O dinheiro que se resgata desse tipo se entrega para o terceiro setor. Pergunta à metodista, à presbiteriana, à anglicana, os evangélicos, os protestantes, todas essas denominações cristãs, as associações de bairro, aos sobas. Se vocês têm algum projeto aí, tem dinheiro que os bandidos do outro governo desviaram, e aquele dinheiro já não pertence, porque o que as pessoas não têm dimensão, vou lhe explicar de uma outra maneira. Quando se faz um orçamento geral do Estado, é previsto o início e o fim, que é chamado exercício financeiro, o ano financeiro. Quando aquele dinheiro não se gasta, quando tal dinheiro não se gasta, o excedente do Orçamento Geral do Estado é considerado fundo perdido. Ok. Pronto. As pessoas também não sabem o que é isso que eu acabei de falar. O fundo perdido. Quando você opta, escolhe, decide, num exercício de consultar as bases, consultar os municípios, as comunas, os municípios, as províncias, supomos que estamos a falar do Ministério da Educação. O Ministério da Educação chegou à conclusão que vai precisar no próximo ano, em termos de gasto, agora vamos entrar em novembro, que é o último mês de gastar o dinheiro do Orçamento Geral do Estado. Em novembro fecha. Todo o dinheiro que não foi gasto em novembro já não se gasta mais. Esse dinheiro que vai sobrar no Ministério das Finanças, esse dinheiro vai para as ONGs, vai para as organizações não governamentais. No tempo de Eduardo Santos, esse dinheiro ia para a FESA. E nesse tempo agora, a oposição àquela UNITA é tão incompetente que não sabe disso. Ele nunca veio ao público a dizer quanto está a sobrar esse ano. A UNITA tem que exigir no Parlamento quanto sobrou, quanto dinheiro foi previsto para ser gasto e não foi gasto. Esse dinheiro que sobra tem dois destinos. Ele é chamado como se só fundo perdido. Ele não pode voltar para os cofres públicos, porque não foi executado. É igual o dinheiro que roubam. O dinheiro que roubam não foi executado. Quando todo o dinheiro que não foi executado foi previsto para ser gasto, não é como a economia doméstica, que o dinheiro que você não gastou no almoço vais usar para o jantar e o que sobrar continua sendo seu. Na governação não é assim. Na governação, o dinheiro que foi previsto a ser gasto, quando você não gasta, não te pertence mais, não pertence mais ao Estado. Vai para o terceiro setor ou para rúbricas parlamentares. O que é rúbricas parlamentares? Quando um deputado vai de férias, não vai para Portugal, vai para o seu reduto eleitoral, de onde ele sai os votos. Você foi eleito em Cabinda, de férias volta para Cabinda e olha o seu povo que te votou, veja o que está a faltar e volta para Luanda e diz o seguinte: ainda bem que sobrou dinheiro no Ministério X, mas no Ministério Y, tratando-se do Ministério da Educação, em Cabinda há uma escola que nem banheiro tem e esse Ministério da Educação chegou a sobrar dinheiro quando devia cobrir as despesas X. Eu estou a pedir uma rúbrica parlamentar que esse dinheiro que sobrou, parte dele seja mandado para a Cabinda para fazer a escola X. E onde é que tem ido esse dinheiro? Esse dinheiro vai para as associações do MPLA. Esse dinheiro desaparece. Eu dizia assim, antigamente parte desse dinheiro ia para a FESA. Hoje desconfio que está indo para a fundação da primeira-dama. Nós não temos civismo, nós não temos cultura. E você acha justo que uma oposição feita unida, que não tem entendimento dessas coisas, vamos apostar neles, a nossa vida, o nosso futuro? Não é justo que eu me levante e diga, não, vamos criar uma outra oposição melhor do que essa da UNITA. Você já viu uma qualidade desse tipo de esclarecer as coisas? A UNITA consegue esclarecer com essa simplicidade? É óbvio que não.
Ok? Mas em contrapartida, ainda esta semana foi dada a entrada do processo de respeito à destituição do presidente. Eu já vim ao público e falei deste processo totalmente viciado. Uma das premissas desse processo que é falaciosa é a ideia de que os deputados do MPLA vão trair o seu líder. Isso é de uma ingenuidade que não é justo de quem estamos a contar. Imagine só. Você não vão votar Espera. Você a favor? Vou te dar um exemplo. Você está a torcer para o Petro de Luanda, tá? Que é o seu time. Aí você liga a televisão, o técnico do Petro de Luanda vai te dizer assim: nós estamos a trabalhar, mas graças a Deus já temos o guarda-redes de 1º de agosto que já combinamos que vai deixar a bola passar. Também estamos a contar com aquele defesa lateral deles esquerdo, que vai ser hoje um perna de pau, não vai fazer um golo para nós. É isso que a UNITA fez. A UNITA veio ao público e disse assim: nós não temos o voto suficiente para aprovar esse processo. Okay. Mas estamos a contar com os deputados do MPLA porque existe patriotismo, existe nacionalismo. Esse infantilismo é com estes que vocês estão a acreditar que dispõem de inteligência para remover uma ditadura? É óbvio que não. E a questão não é porque é impeachment, de acordo à literatura do que diz respeito ao impeachment. Trata-se de limpar o bom nome do MPLA. A UNITA está a fazer esse papel. Mas de que forma? A UNITA está a fazer o papel de limpar o bom nome do MPLA pelo seguinte: houve uma fraude eleitoral. A UNITA não entrou com processo em nenhum país do mundo de fraude eleitoral. A UNITA reconheceu como uma eleição legítima perante os órgãos internacionais. Ok, a UNITA fez isso. Há rumores de fraude que vêm de ativistas da sociedade civil. A UNITA agora vai fazer um outro trabalho final para deixar claro na comunidade internacional que aqui não houve fraude e também não há ditadura. Porque você não vai entrar com impeachment numa ditadura. Nenhuma ditadura do mundo protocolou-se impeachment. Então a UNITA está a dizer, em outras palavras, que o MPLA não é uma ditadura. Tanto que não é uma ditadura que conseguiram tomar assentos no parlamento e agora vão perder o processo de impeachment, normalmente como se perde em qualquer parlamento, e pronto, fica kit. Mas Abdul quer me dizer o quê? Que isso é uma simulação? É simulação e teatro. A UNITA e o MPLA é a mesma coisa, é só para enganar o povo. É teatro. Eu vou te dar um exemplo. Se não for teatro, vamos supor que o MPLA fala assim: opa, o senhor Abidou agora descobriu tudo. Descobriu tudo, então, para que nós vamos contrariar o senhor Abidou, realmente temos que votar a favor para destituir João Lourenço. Não, o teatro não vai ser pela culatra, o MPLA não vai aceitar. Ele vai preferir destruir a UNITA. Esse teatro vai destruir a UNITA. Essa sequência de incompetência ou então de conivência, o final é destruição, autodestruição da UNITA. Porque muitos dos angolanos que me ouviram falar há 1 mês atrás, há 2 meses atrás, que eu já falava que isso aqui é um teatro, mais 15 ou 30 dias, não sei qual tempo vai durar esse processo, eles vão amargar a mesma sensação que tiveram das eleições fraudulentas, em que a UNITA foi o principal autor para legitimar a fraude. Agora a UNITA está sendo o principal autor para legitimar a democracia deste país. Ok? Isso, perante a comunidade internacional, o MPLA é, de facto, um governo democraticamente eleito e tem um parlamento como qualquer outro país democrático e tem tomado debates naturalmente, de forma espontânea, e a UNITA não pode mais se queixar, até porque a UNITA, publicamente, oficialmente, não admite que Angola é uma ditadura. Ok, mas a UNITA quer ver a destituição do presidente. O meio de o fazer é por esta via. Querer ver a destituição, ver. Quando você um dia quiser... Mas a UNITA alega... Só para concluir a pergunta. Só para concluir, Abdul. A UNITA alega que o presidente violou a Constituição várias vezes. Por isso eu gostaria de primeiro fazer uma intervenção para depois acrescentares isso. Não faz. Só para vai destruir a pergunta. O que eu quero dizer rapidamente é que é o meio legal e legítimo de se você fizer dessa forma a pergunta, se fizer dessa forma, vais ocultar uma cadeia lógica de raciocínio muito saudável. Você tem que fazer fragmentado para o ouvinte entender. Se você quiser comer bacalhau, faça com que as suas ações resultem em comer bacalhau. Se você quiser destituir um presidente, faça com que as suas ações resultem em destituição. Se você for um brincalhão, vais dizer que queres comer bacalhau, mas vais ir pescar caboinha. Quer dizer o que é com isso, Abdul? É o que eu estou a dizer. Se você quer destituir um presidente de impeachment, cria as condições para o impeachment. A UNITA não criou condições para o impeachment. Quais seriam essas condições? Então, se você sabe que para o impeachment você precisa ter uma quantidade X de votos que você não tem,
Você vai dar entrada a um processo desse tipo para depois dizerem que para ensinar o povo novamente a chorar? A UNITA sempre, todas as bandeiras que ele levanta é para perder. Não, a esperança já que Angola é uma democracia e os votos, como disse, UNITA está os votos serão secretos na esperança de que alguns deputados dela do MPLA votem a favor. Bom, a UNITA está a admitir que Angola é uma democracia. A UNITA está a admitir isso, que Angola é uma democracia. A UNITA está a admitir que no MPLA há patriotas. Eu não estou a dizer isso. Não, mas eu preciso te enfatizar isso, porque para você dizer que você está a contar com os votos, ou a UNITA está a contar que os extraterrestres vão entrar naquele parlamento e vão votar. Porque ele tem que admitir que os votos que ele está à espera vão vir do MPLA. Vamos fazer aqui um cenário mais inteligente. Vamos supor que há uma ala do MPLA, vamos supor que há uma ala de deputados do MPLA que são fiéis ao Nandó e não ao atual presidente do plenário da Assembleia. E Nandó prometeu à sua ala, olha, me tiraram daí contra a minha vontade, quero saber, vote mesmo a favor da UNITA. Vamos supor que tem uma ala desse tipo, ok? E essa ala ligada ao Nandó, quando chegar a hora, vai dar o elemento surpresa. Vocês estão a acreditar que quando entra o processo cru e nu, é que vai à votação ou precisa um relatório? Vai à votação. Relatório sobre quê? Qual relatório? É o relatório sobre o processo, tem que haver um relatório. Quando você entra com o processo, o que eles vão aprovar é se vão criar a comissão do impeachment. Não é que estão a dizer que eles vão aprovar a destituição do presidente. O primeiro degrau disso é criar a comissão que vai apurar se aquelas denúncias são comprobatórias. Então, esse primeiro debate é para provar se é digno de criar essa comissão. De criar, Depois de criar essa comissão vai refletir a proporcionalidade da representação da casa. O que é a proporcionalidade da representação da casa? Significa dizer que o MPLA, por ter a maioria, também vai ter a maioria nessa comissão que vai gerar esse relatório. E nessa comissão de relatório, esses eleitos para integrar essa comissão, eles vão eleger o redator. Então o MPLA vai eleger um redator. Vamos supor que tem lá deputados que estão a atender interesses exclusos ou interesses contrários ao seu líder, e esses deputados, alguns deles sejam incluídos naqueles que vão fazer o relatório. Vamos supor que você é contra João Lourenço, ex do MPLA, e foste nesse grupo que é composto de 14 integrantes, não, tem que ser número ímpar, composto de 15 integrantes. Uma amostra menor, concorda? Daquela amostra maior que é do parlamento, que tem lá X deputados, mas nesse caso tem só 15 deputados. Nesses 15 deputados vão fazer um exercício de apurar todas as denúncias e dizer, essas denúncias são contundentes. Então, você que quer ser o traidor, que ainda não chegou a hora de fazer o voto secreto, vai se expor naquela hora para dizer que essas denúncias são contundentes? Ou seja, logo no debate, na avaliação do relatório, ele já acaba de dar a opinião dele. No segundo degrau, esse processo de impeachment tem 6 degraus. O primeiro degrau é dar de entrada. Depois, seguida desse debate, que vai se decidir se vai se montar a comissão ou não. Depois de montar a comissão, vamos supor que tem traidores do MPLA. O problema, esses traidores, quando chegar no segundo degrau, não conseguem trair, porque no segundo degrau não há voto secreto. Voto secreto é no quarto degrau. No segundo degrau é o debate. No segundo degrau não é debate coletivo no plenário, é restrito só para aqueles 15 deputados que compõem a comissão. Esses 15 deputados que compõem a comissão vão dizer o seguinte, olha, vamos constar no relatório o seguinte, realmente João Lourenço cometeu isso e aquilo. Só que esses que vão dizer realmente, a sua maior parte é do MPLA. E não vão se expor até esse ponto. Naquele momento não dá para se expor. Naquele momento tem que dizer que o João Lourenço é inocente, isso tal, não recomendo que isso seja aprovado tal. E não avança. O que vai se debater é a recomendação do redator. O que o redator vai recomendar? Vai recomendar o arquivamento do processo. E quem é o principal autor que vai ler essa minuta antes de ir no plenário? É o presidente do partido, que tem a maioria naquele plenário. João Lourenço vai chamar a sua equipe, que faz parte dessa equipe integrante dessa comissão, para um encontro de concertação de como vão as coisas na Casa das Leis, de onde nós, MPLA, somos a maioria.
E você, fulano, mais você, cicrano, são os membros que estão a integrar aquela comissão para gerar o relatório. Podes ler para mim o relatório? Vamos supor que ele vai ler ao João Lourenço um relatório falso e vai guardar um outro relatório que ele vai remeter lá no dia da audiência. Vamos supor que tem essa coragem, esse tipo de traição. Ao João Lourenço eles dizem assim, o senhor está sendo inocentado, isso não condiz, não... e guardam um outro relatório que ele e outros deputados sabem, quando chegar lá no dia vamos pôr outro. Vamos supor que chegar no dia vão ler o relatório. Vão ler esse relatório. Ao começar a ler o relatório, com certeza João Lourenço vai cancelar todas as suas agendas para assistir pelo canal ao vivo do que estão a ler lá. João Lourenço vai perceber que aquele relatório que foi lhe apresentado lá naquela reunião é diferente do relatório que chegou na Assembleia para votação. Então, você acha que João Lourenço vão cortar a comunicação dele para não ligar para o presidente do plenário e avisar fulana, por favor, suspende essa porcaria e vais voltar daqui 2 semanas para essa reunião. Onde vão parar aqueles 7 que foram lá mentir ao presidente que está aqui o relatório, que nós vamos te defender, e depois foram por lá outro e tal. Pois é. Então, para chegar o dia da votação secreta, para chegar esse dia, tem tantos impasses no caminho que esse processo não vai para frente. Então não acredita na destituição? O processo, eu não posso pensar que a UNITA acredita na destituição. Por tudo isso, porque eu não posso pensar que eu sou mais inteligente do que a UNITA. Não é verdade. Eles sabiam de todos esses passos. Mas a questão não está em causa que a destituição de João Lourenço está em causa mostrar que Angola é democrático. E a UNITA está fazendo esse papel. Entende isso? A UNITA já mostrou que a eleição foi justa, tomaram posse, agora está a mostrar que não há ditadura aqui dentro. Podemos até entrar com processo de impeachment, só que nós não tivemos a maioria suficiente para ganhar o processo. Vai ser essa argumentação da UNITA. Vai dizer assim, os deputados do MPLA não foram nacionalistas, patriotas o suficiente, por isso que o processo não avançou. Essa é a fala da UNITA que vai haver na imprensa. Aqueles membros que até agora apoiam a UNITA, que estão a me ouvir hoje, ao se confirmar isso, qual é a escolha que eles vão fazer? Virão para o Pro-Angola. A UNITA está a se enterrar. O papel que ele presta ao MPLA está a chegar ao fim. Está a chegar ao fim. Nós vamos ser a força expressiva de oposição. Não é porque nós odiamos a UNITA. Nós amamos o nosso povo. Nós amamos Angola. Nós não queremos mais que esse povo seja pisado por 2 grupos que ficam brincando de malucos. Eu, no comando da UNITA, não daria esse passo por perceber todas as outras etapas que eu não posso ferir e fustigar a esperança do povo que confia em mim como um líder da oposição. Falando em povo, falando da esperança do povo, muitos têm reclamado do aumento da cesta básica, fala-se do arroz que subiu consideravelmente, o óleo. E qual seria a posição, por exemplo, do partido da oposição? Olha, quanto a essa situação? Um partido da oposição, quando o aumento do combustível, dos custos, as cestas básicas, custos alimentares, que são commodities, depois vou entrar em detalhe quanto a isso. O que aconteceu? A UNITA entendeu que o aumento de recursos para eles, da oposição, os partidos, todos aqueles com assento no parlamento, lhes foi aumentado um valor, 24 mil, deu-se um nome a esse acréscimo. Alguém de vocês pode me refrescar? Está a falar dos 11 milhões do início do mandato de um deputado? Deram um nome nisso, um nome em português bonito, para atribuir o porquê desse dinheiro. Não tem um nome isso, porque os deputados têm um recurso para moradia, tem um recurso para instalação, um recurso de instalação. Recurso de instalação. Se você já tem um recurso para moradia, para combustível, para alimentação, para empregadas domésticas do empregado do deputado são pagos pelo Estado. Por que trocaram um vocabulário bonito e começaram a chamar agora instalação? Quer dizer, isso é brincar com a língua portuguesa e brincar com o povo. Depois vão escolher, olha, chefe, precisamos dar mais um dinheiro para todos os deputados ficarem contentes, porque vamos subir as coisas para o povo vai pagar o arroz mais caro, vai pagar o combustível mais caro, mas nós aqui que estamos aqui dentro do parlamento vamos nos aumentar 11 milhões para aí, 24 milhões para cá. O ano tem 12 meses, o seu aumento é 24 milhões, aumentamos 2 milhões a mais para cada um de vocês. Mas o salário mínimo não é discutido na Assembleia também que espera, vais compreender do salário onde está mínimo. A simbiose. Vais ver onde está a simbiose. Não é proporcional. As coisas, o salário também deve subir. Ok, quando você escuta falar a inflação, ela tem os elementos referentes. Você tem que pegar alimentação e saúde para você calcular quanto subiu. Se você descobrir que os medicamentos subiram 20%, a comida subiu 20%, é justo, anualmente, se reajusta os salários. Nosso país chega a ficar 5 anos sem reajuste salarial. Há categorias, há colegiados aqui, que ficam 10 anos sem reajuste salarial. E nesses 10 anos,
a inflação foi em média de 25%. Mas isso não é debatido no parlamento, o aumento do salário Se mínimo? tivesse lá a oposição, de facto, seria isso que eu estou a falar. Então, a oposição, quando foi a hora de votarem para lhes dar o acréscimo desses benfeitorias, inventaram um nome bonito, chamaram ele de instalação. Nenhum deles disse assim: senhores, parem um pouco. Eu já tenho uma verba para pagar o salário das minhas empregadas domésticas. Eu já tenho uma verba para combustível, para manutenção do carro, para vestuário, para casa. Essa instalação é para se instalar aonde? É para se instalar o quê? No espaço? Aonde vão me instalar? Nenhum deles teve lucidez para se apresentar que está a favor do povo. Se o doutor Abdu estivesse lá, faria isso? Eu não aceitaria, eu seria um voto vencido pelos outros. Eu ia me opor. Porque eu ia dizer, eu não posso prestar esse papel. A coerência, a UNITA não lidar com a coerência. Na hora que a bomba veio, a merda foi jogada no ventilador, veio o público dizendo que vai doar medicamento. Começou a demonstrar um despreparo. Doar medicamento não é qualquer instituição que pode doar medicamento. Partidos não doam medicamentos. Medicamentos, nem a rainha da Inglaterra não podia doar medicamentos. Medicamentos não se recebe de qualquer instituição. Como é possível a UNITA dizer que vai doar medicamentos? Vai comprar aonde? Um partido político não compra medicamentos, não compra munições, não compra... Há coisas que um partido político não pode falar que vai doar. Você pode até doar pão, porque não há exigências para comprar pão. Você não vai numa padaria que tem que te pedir o documento para comprar pão. Mas bebida, tem que ver se você é maior de idade para te vender bebida. Medicamento se vende aos órgãos que têm cabimentados para comprar medicamento. É coisa muito séria, é parte de segurança do Estado o medicamento. Como pode homens de um partido de oposição que dizem que eles são governo, com nível de cultura tão baixo, vão ao público dizendo que vão doar medicamento? Tudo que eles foram falar, resultante daquela aprovação, eu não posso dizer às pessoas que eu posso fazer uma oposição muito melhor do que aquela da UNITA. Eu tenho direito de falar. Se as pessoas depois vão compreender que realmente a oposição dirigida pelo Abdu, do MPP Angola, é melhor, não é que eu estou a atacar a UNITA, eu quero salvaguardar uma nação. Eu não posso deixar que quem estamos a contar para substituir o MPLA só vai mudar a cor das suas vestes, a competência ou a incompetência é igual, ou são piores. É nesse sentido que eu estou a dizer. Ok. Doutor, vamos só para um rápido intervalo, já voltamos para mais conversa. Ouvintes, intervalo até já. Está a falar em corrupção, está a falar que os nossos líderes políticos desviam dinheiro do erário público e eu quero lhe fazer uma pergunta. Quando for presidente, vai viver unicamente do seu salário como presidente? Pois, como presidente, dá para viver sim do salário. Até porque, na verdade, como presidente, não gasta nada do que ele ganha. A casa é de graça, a comida é de graça, o carro é de graça. O tratamento para a sua saúde é de graça, é por conta do Estado. Isso que estão te pagar é para quê? É para você guardar quando você deixar de ser presidente. Mas eu dizia assim, os membros do meu governo, que são gestores de recursos públicos, se desviar recursos públicos, vão estar suscetíveis à pena de morte. E também eu dizia assim, já disse isso, é de domínio público essa minha fala. O administrador municipal merece um crédito. Você tem que dizer, fulano, você foi nomeado, tomara que passem a ser eleitos administrador municipal não nomeados. Também os governadores, tomara que passem a ser eleitos e não nomeados. Ok. Eu não quero ter a decisão de escolher quem vai ser governador numa província. Eu não tenho essa pretensão. Eu prefiro que o povo daquela província escolha o seu governador. O povo de qualquer que seja o município, o distrito, escolhe o seu administrador do distrito ou do município. Eu prefiro dessa maneira, prefiro fazer acontecer as autarquias. Mas isso. então estava a dizer o seguinte, se você pode dizer o seguinte, pode constituir da seguinte maneira, normatizar o processo da pena de morte. Você diz ao ministro, aos ministros, aos governadores, aos administradores municipais, aos principais gestores de recursos públicos que têm a ver com o Orçamento Geral do Estado e a sua execução. Aqueles que são os pontos de execução ou pontos de estrangulamento do Orçamento Geral do Estado, você põe a seguinte condição favorável a eles. Isso pode ser uma lei a vigorar não mais do que 30 anos. Depois disso tem que extinguir a lei. É só para suprir a época da corrupção e de podridão da política nacional. Até a hora que a política se eleva a um patamar razoável, você extingue a lei e segue em frente. Qual lei é essa? O executivo, aqueles que executam os orçamentos públicos, deve-lhes ser assegurado o crédito para que eles tenham negócios familiares, desde que tais negócios não interagem com o Estado, não façam negócios com o Estado. O que eu estou a dizer? Um administrador municipal pode recorrer a um crédito bancário? Pode. Quem é o fiador? O Estado. Ok. Um governador pode recorrer ao crédito bancário? Pode. Quem é o fiador? O Estado. Um ministro pode recorrer ao crédito bancário? Pode. Quem é o fiador? O Estado. O presidente em exercício da presidência pode recorrer ao crédito bancário? Nesse caso, estamos a abrir exceção para os primeiros 30 anos do ano zero, vamos zerar o país, como a gente fala? Pode.
Então você me pergunta, vais viver com dinheiro de salário? Não. Com dinheiro do meu salário, nem vou gastar como presidente. Aqueles 5 anos de presidente, não vou gastar nem um centavo do meu salário. Então, agora, o que pode acontecer é a tentação do medo. Quando não for presidente, vou comer o quê? Vou viver aonde? Para o efeito, libera crédito ao administrador municipal. Porque desde que tal crédito não é para mandar em Portugal. Não podes contrair uma dívida em Angola para ir fazer negócio em Portugal. Não podes contrair uma dívida em Sanza Pombo, como administrador municipal de Sanza Pombo, e investir na Ganda, na Catumbela. Não, tens que investir lá onde você é o administrador. Mas, porém, vamos supor que um administrador vai investir mais ou menos num parque de recreação infantil no município. Ele não pode, em seguida, adotar políticas públicas em que ele é o financiador dos acessos ao parque. Ele fez um negócio para que ele pegue o dinheiro público e remunere a sua própria empresa. Não. Mas o administrador fez uma frota de transportes escolares, em seguida fez um contrato da sua empresa com a Secretaria de Educação para remunerar aquela empresa, de maneira que ele passe a pegar os alunos, levar nos bairros, trazer, buscar e levar de volta aos bairros mais longínquos dos ciclos X de ensino. Eu espero que eu me esteja a fazer entender. Eles podem investir em segmentos que não interajam, o seu modelo de faturação não dependa dos orçamentos públicos do município. Isso se aplica ao governador, ao ministro. Logo, haverá uma geração de emprego local. Vou dar um exemplo. Um crédito de 10 milhões de dólares para um ministro é suficiente para esse ministro não querer mais se envolver em nenhuma negociata onde vai haver superfaturamento. Mas ele está numa zona que... Ele está, por exemplo, o ministro terá oportunidades, terá... Você espera ali. Você não pode dizer que é oportunidade de roubar dinheiro ou desgraçar um povo. Não pode chamar isso de oportunidade. Oportunidades são coisas boas. Continua, por favor, o que estavas a dizer. Mas não fale isso de oportunidade. Não, mas era... Para você assassinar uma pessoa não pode ser oportunidade de assassinar. Só se a sua forma de pensar, você considera o assassinato coisa boa. Oportunidade não pode ser em coisas más. Ok. Prossiga o que estavas a dizer. Ok. Não, mas era exatamente isso. Então podemos dizer que o ministro vai ter situações que possam levar a desviar o erário público. Ou seja, vai ser tentado muitas vezes. Vai ser exposto à cobiça de terceiros que vão lhe induzir a aliciar. Exatamente. Sim. Então, como se diz, dinheiro nunca é demais. É Ele verdade. pode, naturalmente, desviar. Só que, numa zona nesse que caso, não terei fazer peso de consciência. Neste caso, não haverá peso de consciência que alguém... A pior coisa que pode te acontecer na vida é você ter sido tão duro e sacrificar pessoas que te foram tão queridas. A pior coisa que pode acontecer, em plena velhice, você olhar para trás e ver que um amigo começa a te tirar o relógio num campo de futebol antes de ser morto, jogar tudo no chão e dizer porque meu companheiro, meu amigo, eu não podia deixar meus filhos sem ter o que comer, eu tive que fazer aquilo. Isso eu não terei esse tipo de peso de consciência. Aquele membro do meu governo que desviar bem público, eu não vou olhar para trás. Eu não vou atender a ligação dele porque ele foi dado tudo o que é possível para evitar que ele desgrace o seu povo. Isso dá para fazer. Porque há uma ideia de que a não pensar que negros não podem ser tão rigorosos para edificar um país. Nós, se for o caso, vamos ser a primeira nação negra mais séria, mais organizada, mais civilizada, sem precedentes no continente africano. Nós temos condições de nos entregar por esse país e viver idoneamente por esse país. E não seremos miseráveis. Não seremos. Ok, muito bom. Doutor, como é que está a ver a imigração de vários ativistas? Vem a necessidade de sair daqui do país para praticar o ativismo num outro país e muitas vezes alegando que estão a ser perseguidos. A perseguição tem que prestar atenção. Se você está a responder um processo-lei, vai ao tribunal, se apresente. Não é fugir. Porque há coisas que nós temos... Eu, por exemplo, eu procuro respeitar a lei. Eu faço críticas ao Estado, à UNITA, dentro da lei. É meu papel, pelo aquilo que eu estou a assumir como líder do movimento de oposição. Como opositor, meu papel é denunciar sem parar tudo aquilo que prejudica o povo angolano. Se as ações que prejudicam o povo angolano advirem da UNITA, vou denunciar a UNITA. Se advirem da igreja, vou denunciar a igreja. Se advirem de uma associação, vou denunciar a associação. Se advirem do exercício da governação, vou denunciar o MPLA. Mas os que podem prejudicar o povo angolano não são somente os governantes. Uma igreja que vai fazer uma reforma da igreja que podia custar $200 mil e faz com o dinheiro da Sonangol a $4 milhões, aquela igreja é conivente das práticas de corrupção do país.
Aquele bispo que assinou essa obra é conivente da pilhagem dos recursos desse país. Se a UNITA, ao invés de fazer uma oposição que possa resultar na destituição efetiva do MPLA, ele faz um trabalho para melhorar a imagem do governo do MPLA como sendo uma democracia de facto, eu tenho que denunciar. É isso que as pessoas não estavam preparadas, porque até a própria UNITA foi pega de surpresa. Aqui estavam vivendo uma lua de mel. Aqui era assim, quando terminavam as eleições, a UNITA ia de férias. Aqui o país não falava mais de política. Você não pode ter um país nas condições que nós nos encontramos, justamente que precisam falar mais e mais de política, é o país que menos falava de política. Eu tive que tomar voz nesse palco, nesse tabuleiro político do país, para esquentar a nossa política. Ela estava mórbida. Quando eu falo estava mórbida, imagine uma pessoa que pesa 400 quilos, jogado numa cama, que alguém tem que levar o pinico para ele, que ele não consegue se levantar para o banheiro. Era a política angolana. A política angolana era mórbida. Sente que hoje está mais viva? A política angolana está a esquentar e vai esquentar mais ainda. Ou você acha que com essas falas minhas a UNITA vai ficar sossegada? A UNITA está frita. A UNITA agora, imagine, eles sabem que era palhaçada, que não vai haver impeachment. Se tivesse um colaborador que estava lá dentro, que estava a prometer aos outros deputados, vamos dar isso, os deputados burros que estavam indo nessa direção já perceberam que nessa forma vamos nos expor antes de concretizar o impeachment, nós já seremos expostos como traidores. Se você está a lutar, vou te dar um exemplo, estás a lutar para libertar um povo, vais expor os seus colaboradores. Você é traidor se fazer isso. A UNITA quer expor os colaboradores do MPLA, que lhe podem ser úteis no momento mais estratégico, ele quer lhe expor numa operação que vai dar em nada. Deixa eu explicar de outra maneira. Você tem uma tropa de elite boa, uma tropa espetacular. Você vai lhes expor numa operação que não é para dar em nada, mas onde eles podem perder a vida? Compensa fazer isso? Se você é UNITA, você é oponente do MPLA, você vai desperdiçar os dirigentes do MPLA que te são favoráveis, que são traidores do MPLA, vai desperdiçar numa operação que no segundo degrau eles vão morrer por ali, antes de chegar à votação? Okay. Falando em MPLA, portanto, o próximo congresso vem aí e a escolha do presidente do MPLA, naturalmente. Na sua opinião, pelo que vê, pela situação do partido, quem acha que será o próximo presidente do MPLA? Olha, eu não estou preocupado com qual deles. Venha o que vier. Venha. Eu não vejo. Qualquer um deles não me amedronta. Qualquer um deles. Quando for daqueles dinossauros, melhor ainda. Para mim, eu, como Movimento Pro Angola, como cabeça de lista do Movimento Pro Angola, se for o Nandô, melhor ainda. Se for Gino Carneiro, melhor ainda. Quando for daqueles políticos já conhecidos, melhor ainda. Por quê? Porque tem muita sujeira. Tem rabo preso. E campanha eleitoral não é aquele tipo de campanha da UNITA. A UNITA te faz uma campanha. Deixa o MPLA de colarinho branco. O MPLA, os membros do MPLA, dia seguinte podem andar à vontade na rua. Uma campanha de verdade, quando termina, você sente vergonha de ir na rua. Ok. Uma campanha de verdade. Você não pode deixar. Você não pode ter filhos que matam pessoas e você se candidatar a presidente. Você não pode dizer que vai se candidatar a presidente quando seus filhos matam pessoas. Estás a falar de quem? Eu não quero dizer de quem estou a falar. O angolano sabe quem os filhos matam pessoas. Você não pode, vocês como partido, estou me dirigindo ao MPLA, vocês não podem apresentar um homem que os filhos deles matam pessoas. Não pode acontecer isso. Porque isso aqui é pátria, isso é nação. Tem que ter filhos à altura de dizer que se quiserem me matar, me matem. Mas não posso aceitar que eu vou concorrer com um homem cujos filhos matem pessoas. Então se vão me pôr esses senhores ali que eles querem pôr, que ponham. Eu estou fervendo. Eu não vejo no MPLA uma figura que possa me acanhar, me intimidar. Não vejo. Por que eu estou a dizer isso? No ponto de vista moral. Um homem que desviou bens públicos, se enriqueceu na condição de político, não pode concorrer com um homem feito eu, que não tenho nada. Não pode concorrer comigo. Pode até, se calhar, vai ganhar. Não pode. Sabe por quê? Ele ganharia se eu não tivesse o compromisso com o povo. Como ele vai ganhar se eu posso esclarecer o povo do que estou a arriscar a minha vida? Então você está a passar fome. Você vê o vizinho lhe partir uma casa, outro lhe sabotaram o terreno, o filho do fulano morreu precocemente, as estradas esburracadas. Qual o angolano que não vai compreender que o amor está em mim? Eu tinha que ter um V4 para você ver que eu tenho amor? Essa loucura, será que esse povo é louco dessa forma?
Esse povo não é louco a ponto de pensar, se ele não tiver um V4, se ele não tiver X, não vou lhe votar, tem que ser um grande gatuno para merecer o meu voto. Quando mais desgraça, esse é o perfeito. E tem que estar sempre de fato e gravata. De fato e gravata de preferência. O português mais confuso possível que o povo não compreenda. Tem que ter o ouro pois, eu filo porque aquilo, também por atendendo os princípios de uma administração dentro daquilo. Bom, por amor de Deus. Não, mas se calhar Você não pode estar passando fome. Se calhar é porque a imagem é o convite e dá mais garantias à pessoa. Pois é, e eu sou oposição Porque para se aquele que desculpa, aparece... se eu vou responder se traz. Um futuro presidente que aparece com um V8, boas condições financeiras, acreditamos que esse possivelmente não roube. Quem vos ensinou a acreditar assim? É o MPLA. O governo de ladrões de bandidos vos fez acreditar dessa maneira. Então você está sem luz no bairro, mas tens direito a um voto. Você está sem justiça, 2, 3 filhos estão na cadeia, tens direito a voto. Sua mulher é estuprada, tens direito a voto. Sua filha é morta pela polícia como zungueira, tens direito a voto. Você não tem emprego, tens direito a voto. E esses que desgraçam é que você vai dar o voto porque está de fato e gravata. Você, a oposição, não consegue falar essas coisas da forma que eu estou a falar. A UNITA, por acaso, conseguiu explicar isso para o povo dessa maneira? Porque assim, olha, eu não consigo me imaginar não ser eleito. Não consigo, é impossível. Cada angolano vai se rever em mim. Cada angolano vai se rever em mim. E se não for eleito? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Se não for eleito? Só teria uma pessoa que não votaria em mim, talvez. Só uma pessoa. Quem? Só uma pessoa não votaria em mim. Quem? Só se for a esposa do meu maior oponente votará em mim. Os filhos do meu maior oponente votará em mim. Só ele próprio sozinho que vai ter o voto nulo. Por amor de Deus, porque o que vai vir da minha boca é pertinente. É vida de uma nação. Uhum. Então, eu estou numa campanha para quê na campanha? Eu não vou fazer campanha tipo da UNITA. Que você sai de uma campanha e não eleva o patamar, a noção de política de um país. Cada campanha, o nível de política de um país se eleva. Agora, por quê? doutor Por causa Abdul, do debate. Doutor Abdul, o doutor Abdul acredita que o país não é democrático. É óbvio então que não é. acredita em eleições justas? Eu acredito em eleições justas porque o principal advogado do povo sou eu próprio. Se o país não é democrático, como é que acredita em eleições justas? Vou lhe fazer entender. Se eu sou o principal advogado do povo, se eles votam em mim, vou fazer valer a vontade dele pelo exercício da liderança. Você me faz entender? Estou me fazendo entender? Estamos a entender. Porque o exercício de liderança, na condição do líder desta nação, não pode a ditadura passar sobre a vontade do povo. É assim que se faz as revoluções. Temos que estar à altura do desafio de fazer a transição. Por que não vamos fazer valer a vontade do povo? O que vai me impedir de fazer valer a vontade do povo? Quem é que te disse que o exército não vai compreender o grau da pertinência da entrega desse senhor? Quem é que te disse que a inteligência não vai compreender, que a polícia não vai compreender, que os professores não vão compreender, que os médicos não vão compreender? Eu paro o país. Se eles me conferiram os votos, eu paro o país. De que forma? Se você mereceu confiança deles, porque você é credível perante eles, por que não ordenar que pare tudo? Quem te disse que um ser humano não pode dar uma ordem nesse país que dia seguinte ninguém vai trabalhar? Você dá ordem para testar se você tem autoridade, você para o país inteiro. A polícia não vai trabalhar, os professores não vão trabalhar, os enfermeiros não vão vai parar. O governo vai negociar e fazer a transição. Ok. Tem que ter autoridade naquilo que você representa. E se não ganhar as eleições, doutor? Se eu não ganhar as eleições, não vou fingir que eu ganhei. Isso não vou fazer. Eu tenho responsabilidade com o país, com o povo. Se não me fizerem entender, se eles não me compreender, se os votantes não compreenderem a pertinência da minha candidatura, da minha chapa, se eles não compreenderem isso, a culpa é deles, não é minha. Eu fiz a minha parte. Eu serei o primeiro, terei dispositivos tecnológicos para dizer quem foi que ganhou as eleições. Eu serei o primeiro a pegar o telefone e dizer, fulano, pelo nosso software antifraude, você é o vencedor. Agora, se você vai negociar essas eleições com o MPLA, fica à vontade, mas nós vamos já avisar ao povo quem foi o vencedor. Eu vou pegar o microfone, eu vou avisar ao povo quem foi o vencedor. Se os resultados, do ponto de vista verdadeiros, técnicos, científicos, provar que eu sou vencedor, eu não vou esperar escrutínio do lado não sei do que das fraudes. Eu vou tomar o microfone e vou tornar público que nós ganhamos eleições, vou pôr o povo na rua. Qual é o teu maior medo? Não tenho medo. Eu não tenho medo. Medo de quê? Nós nascemos para morrer, vou ter medo de quê? Você começa a morrer no primeiro dia que você nasce? Vai ter medo de quê? Ok. Eu posso, talvez, um maior medo é não ser compreendido, mas, inevitavelmente,
Se o que você defende é justo, pode demorar um tempo ou outro, depois vai cair no consenso coletivo e vai haver um entendimento. Tarde ou cedo o povo terá um entendimento. Ok. Doutor Abdul Ferraz, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20, programa Papo Reto. Muito gosto de ter-te aqui. Obrigado. Tá tudo do nosso lado. Ok, estamos juntos. Estamos juntos. Ouvintes, obrigado pela vossa presença. Pro e por Angola. Pro e por Angola. Ok. Vamos aguardar. Ouvintes, juntos. Obrigado pela vossa presença e audiência. Muito gosto também de tê-lo do outro lado. Técnica e seleção musical, seu programa Milton Júnior, lá de Bravo no áudio, Pinox Pro nas imagens, Paulo Negrão no microfone. Boa tarde.